Ô, Fábio Piperno, você acredita que esteja havendo uma cobrança muito intensa do governo? Porque agora o resultado que se apresenta é positivo, ou seja, os homens foram recapturados. Ou você entende que mesmo diante do sucesso dessa operação de hoje, há necessidade sim de cobrar mais o ministro da Segurança Pública e Justiça sobre um plano que seja mais robusto e também sobre a situação das penitenciárias federais? Sua pergunta tem um monte de respostas. A primeira é que, de fato, o sucesso da operação de hoje, ela não ofusca falhas que aconteceram lá atrás, inclusive no próprio presídio lá de Mossoró. O que aconteceu em Mossoró foi algo cinematográfico, algo inédito, e é óbvio que isso gerou um certo clamor na opinião pública, especialmente das pessoas que moram naquela região. Porque, vejam, eu não entendo desse tipo de operação de resgate, obviamente, mas, na minha modesta opinião, ocorreu, assim, um imenso erro, talvez, de avaliação no início, da mesma forma que um grande sucesso no final. E vou explicar por quê. Quando eles fugiram, o ministro chegou no dia seguinte, aliás, acho que no mesmo dia, dizer que tudo indicava que eles estavam num raio lá de 15 quilômetros, o que era bem possível. Eles fugiram de uma região isolada, sem carros, fugiram a pé, tanto que depois de alguns dias eles invadiram lá uma propriedade rural, né? Obrigaram as pessoas a fazer comida para eles, pegaram o celular. E, para mim, acho que aí é quando começa, de fato, a operação de fuga deles. E, a partir disso, os vestígios acabam se tornando cada vez mais escassos. Em contrapartida, conseguiram prendê-los a 1.600 quilômetros. É sinal que, de fato, alguma operação de monitoramento acabou sendo bem sucedida, porque eles prendem exatamente numa área muito mais improvável, porque veja, quem estava em Mossoró vai aparecer em Marabá, são 1.600 e poucos quilômetros. Estava olhando aqui no mapa, isso é praticamente a distância de Lisboa a Paris, é longe para burro, né? E como é que esses caras chegaram até lá? E aí você vê, então eles já se encontraram com outros comparsas, formaram um comboio, né? E inclusive, entre eles, alguns outros criminosos armados. Criminosos em relação aos quais há pouca informação até aqui. Então, primeiro, o que tem de errado? O fato deles terem escapado. O fato deles terem escapado trouxe à luz tudo que envolve esse presídio de Mossoró, e aí tem essas questões que o Alan levantou. A questão dos presídios de segurança máxima aqui no Brasil também tem que ser vista com cuidado, porque é, sim, uma iniciativa de êxito. Nós estamos falando na primeira ação de fuga em 18 anos. Não se pode dizer que isso seja um rotundo fracasso. Segundo, recapturaram os dois criminosos, algo que nem sempre as polícias conseguem por aí. Todo ano a gente, por exemplo, noticia a questão de saidinha, gente que saiu e não voltou mais e nunca mais volta. Esses, pelo menos agora, eles vão ser guardados lá de novo. Agora, eu espero, Evandro, que a partir da prisão desses dois sujeitos, desses dois criminosos, algo que pressionava demais o ministro, agora então zerou essa questão de urgência, o facão que estava no pescoço dele vai de novo ser guardado e, a partir de agora, o Ministério da Justiça comece efetivamente a trabalhar em questões estruturantes e não pontuais, como foi